Quando Ishiro Honda criou o primeiro Godzilla, ele não estava simplesmente inaugurando a onda de filmes de monstros gigantes. Estávamos falando de um país que mal tinha passado alguns anos desde que retomou a produção cinematográfica. Estamos falando de um país cuja produção de cinema fantástico tinha sido quase detonada pela Segunda Guerra Mundial, tanto pelos bombardeios que aconteceram, destruindo filmes, produtoras e matando, infelizmente, artistas, etc., como também do próprio governo japonês, que pegou e tinha mobilizado toda a indústria como máquina de guerra, o que inclui máquina de propaganda militar. Então, o Shiro Honda, na verdade, ele estava dando uma nova linha, ajudando a ressuscitar toda a produção fantástica japonesa. E isso, além do Godzilla, ele fez muitas outras obras de várias linhas, como eu quero comentar com você, com a linhagem justamente de filmes de invasão alienígena dele. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E o que acontece? Teve várias obras de vários gêneros que fez o Ishiro Honda, e entre os vários filmes do Godzilla que ele fez, ele também fez vários de invasão espacial, sendo que tem dois deles que eu considero muito especial, porque eu acho que eles são muito complementares, e eles considerados os dois primeiros da chamada trilogia dos Misterianos, né, que é justamente o de guerra espacial mais direta, e aqui eu vou falar dos filmes. Os Bárbaros Invadem a Terra, de 57, e Mundos em Guerra, de 59. Em Os Bárbaros Invadem a Terra, temos o primeiro robô de uma ficção científica japonesa no cinema, que parece uma espécie de tatu, e a ideia básica é que temos uma série de terremotos, fenômenos climáticos acontecendo ao redor do mundo, e descobre-se que é por causa justamente desse robô gigante, cavando o solo em locais onde você pega e gera tsunamis, terremotos, muda o clima, etc, né? E faz todo sentido se a gente considerar que estamos num período onde testes nucleares estão sendo feitos o tempo todo. Inclusive, a questão básica não foi apenas o bomba nuclear no Japão, as duas bombas nucleares do Japão que causaram problema, mas nós tivemos também casos onde testes nucleares no oceano tiveram ventos que pelos Estados Unidos tiveram ventos que mudaram, levando nuvens radioativas que mataram tripulações inteiras de navios japoneses. Então, a gente sabe, lembrando inclusive que o famoso Acordo de Genebra, que criou as normas atuais de guerra, proíbe armas de controle climático. Então, para vocês verem como já havia esse conceito sendo discutido. E os cientistas descobrem, são como entrar dos em contato com um grupo alien que aparece numa base subterrânea que surge do nada e diz que, ó, o planeta nosso foi destruído, a gente está criando uma colônia na Terra, só que vocês são obrigados a dar as mulheres que queremos para elas darem os nossos filhos de nossa raça superior. Já dá para ver em que são baseados um pouco esses ETs, né? Que é muito o conceito, fica bem claro o conceito de como o mundo deles foi destruído por alta tecnologia militar usada fora de controle, e essa mesma tecnologia acabou esterilizando a própria população, né, devido aos resíduos tóxicos radioativos, né. Então, por causa disso, eles querem pegar e justamente sequestrar humanas, mas precisamente terem escravas para serem usadas unicamente para fins reprodutivos. Então, olha só quão bonzinhos, na verdade, são esses aliens, né? E eu acho bem interessante, porque da forma como é colocado, fica bem claro como esses ETs são muito uma visão do que o artista tinha para o futuro da humanidade se a gente continuasse indo no ramo das armas nucleares ou mesmo armas de outros tipos de armas que apareciam pela frente. O que ele estava certíssimo, já que temos uma série de armas químicas que começaram a ser usadas em vários tipos de guerra por aí, sendo que essa ideia de armas químicas é usada, na verdade, desde lá da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, né? Então a coisa não é tão recente assim. Então já tinha uma base para você pegar e refletir sobre esse problema, né? E a ideia básica, né, de você pegar e você reduzir a uma população justamente a como meio de reprodução, ou meio como escravos para servir uma classe superior, sabe?
Então, fora isso, estamos falando de um povo saindo da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha o mesmo padrão eugênico que estava estruturando na Europa, né? E o pessoal fala muito da Alemanha, né? Só que a Alemanha não foi de onde surgiu isso, não. Lá a eugenia, que é esse conceito de criar uma raça superior, esse conceito falso de supremacia genética sobre o outro, ele foi criado lá na Itália e se espalhou para vários outros contos da Europa e do planeta, né? Então, lembrando que, infelizmente, ainda existe essas coisas, né? Do tipo, se a pessoa tem determinado padrão facial, osso, etc., significa tal coisa, né? Inclusive, a gente vê vários falsos gurus que dizem que adivinham o padrão de personalidade ou pensamento analisando o formato do corpo ou do rosto da pessoa, né? E, na verdade, é tudo resquício dessa falsa ciência que foi criada, né? E que foi criada inicialmente por um médico na Itália que meio que pegou o padrão corporal próprio e dos familiares e colocou, esse é o padrão superior, tudo que foge disso, na verdade, são, são, na verdade, aberrações, né? E foi começado a usar isso, inclusive, e o que acontece é que esse cientista italiano, ele pegou, esse pseudo-cientista italiano, diga-se de passagem, né? Ele fez uma aliança com um delegado que passou a usar isso para prender um monte de gente usando isso como prova de que, se a pessoa tem tal padrão corporal, então com certeza foi quem cometeu o crime. Então, isso foi usado meio como uma espécie de propaganda e desculpa para fazer prisões em massa, manipular as pessoas, e mesmo até os anos 60 o Brasil chegou a usar essas aberrações, sabe? Então, com tudo isso em mente, fica bem claro a crítica como o filme faz justamente desse tipo de pensamento, né? Essa ideia, não, vamos criar uma classe superior, super inteligente para dominar os demais, nosso clube secreto que organiza e estrutura tudo, sabe? E como, infelizmente, a gente tem isso até gente com esse pensamento atrasado, esse pensamento ultra preconceituoso até hoje, né? Então, e o que acontece é que quando finalmente os governos começam a tentar arquitetar alguma coisa, o pessoal é derrotado rapidamente quando tenta invadir a base dos ETs, porque o negócio é super resistente a qualquer tipo de arma, e os lasers especiais destroem qualquer tipo de equipamento bélico que chegue próprio. Então, a única forma de você pegar e realmente conseguir derrotar os aliens é você tendo uma aliança global de todos os países. E aqui fica muito claro a propaganda bem explícita de como os vários países do planeta, perdidos no conflito, no começo do conflito da Guerra Fria, brigando entre si, na verdade a principal coisa que impede das pessoas desenvolverem uma super tecnologia contra esses ETs para pegar e derrotar a invasão, né? E isso é bem interessante porque, mesmo dentro dos tokusatsu japoneses da história de super-herói, isso vai ser trabalhado, porque em Battle 5J, que é o terceiro Super Sentai, né, algumas vezes o primeiro, dependendo do ramo, basicamente um dos precursores dos Power Rangers, material que foi feito inclusive em parceria entre a Toei e a Marvel, nós temos um herói cada um de um país, inclusive um da União Soviética, que estão unidos todos contra um mal maior. E então, fica bem claro aí como já começa essa parte da ficção científica, a ideia de como os conflitos entre os países, a maioria não tem sentido e razão, e nós temos, na verdade, ameaças muito maiores para o globo, mesmo sem existir ETs, que pegam e podem nos acometer. Lembrando, como eu falei pro filme, tá tendo uma série de desastres naturais que estão acontecendo, que ninguém tá entendendo, e você descobre que são, na verdade, causados por esse robô gigante. E no nosso mundo real, a gente tem vários grandes desastres naturais mesmo. E o quanto a gente poderia prevenir e ajudar eles quando a gente pega e deixa as diferenças de lado para pegar e evitá-los. Vide a tragédia que aconteceu no Sul recentemente, né? Um desastre natural, entre aspas, né? Já que a gente está criando um aquecimento global brutal que precisa ser impedido, porque as coisas só tendem a aumentar. O grande tsunami que tivemos há uma década atrás também, né? Causando uma outra série de desastres, né? Então, quanto a gente já tem problemas naturais e espontâneos suficientes que precisam da união da humanidade para pegar e lutar, né? E o quanto as pessoas lutam entre si. Tanto que eu estava vendo uma análise recente de um economista neoliberal bem interessante, no qual, se um
décimo, um centésimo do orçamento que é usado para a guerra no mundo fosse usado para combater a fome, a gente em 10 anos já tinha exterminado a fome do mundo e estava todo mundo vivendo bem no planeta. Então mostrando o quanto esses conflitos e guerras, eles realmente destroem a base de um mundo muito melhor que a gente poderia estar criando, né? E isso é importante porque é o seguinte, no segundo filme, que não é uma continuação direta, mas dava para ser sem problema se mudar na história, em Mundos em Guerras, nós temos um planeta onde todos os países fizeram uma aliança global para ajudar a humanidade. Isso logo de cara. E o que ocorre é que começa a acontecer novamente vários fenômenos globais estranhos, fenômenos climáticos meio bizarros, né? Até que você começa a pegar e percebe que existe a presença de uma força externa, e o que acontece? Essa super união global em prol da ciência acaba descobrindo que existe um ataque alienígena que está fazendo com que esses fenômenos naturais aconteçam. Então, não são fenômenos naturais, são manipulados justamente pelos aliens, e descobrem que a base deles fica na Lua. Então, aqui nós não temos o nome desses ETs, e os ETs nunca se comunicam, a gente não vê nem o rosto dos ETs, diferente do filme Os Bárbaros Invadem a Terra. E lembre-se, gente, bárbaro não significa apenas Conan, bárbaro, ou cara com musculoso, só com uma tanga. Bárbaro era o termo utilizado em Roma justamente para os povos não romanos que pegavam e invadiam eles, diga-se de passagem. Então, é muito mais nesse sentido de povos invasores do que essa coisa do não civilizado, diga-se de passagem. Então, retomando aqui, nós temos então todo um processo de construção de naves espaciais e equipamentos adequados para poder pegar, levar toda uma equipe até a Lua para investigar o local, passar justamente pela série de defesas dos ETs para destruir a base deles. E é claro, quando a base finalmente for destruída, nós teremos a grande batalha entre naves espaciais criadas pelos humanos contra as naves espaciais pelos ETs. E aqui é bem bacana porque a gente tem realmente humanos com uma tecnologia absurdamente avançada, onde naves espaciais são difíceis, mas estão dentro do escopo, inclusive com a tecnologia humana sendo quase equivalente ao nível dos ETs, e tudo isso é colocado logo de cara, justamente porque a gente tem uma aliança entre todos os povos da Terra. Isso é colocado logo de cara, né? Então, como eu falei, parece quase uma continuação do filme anterior, onde o mundo é quase exterminado por causa que os humanos não querem se aliar. Aí, então, no final, quando eles conseguem se aliar, eles conseguem desenvolver estruturas tecnológicas para lutar contra os ETs. E, finalmente, no segundo filme, como eu disse, não é uma continuação direta, mas ele pega o conceito da humanidade já ter se aliado há alguns anos e por causa disso está em franco avanço tecnológico, né? O que é bem interessante, que se a gente pensar, demoraria ainda, estamos falando de 59, ainda demoraria uns 20 anos para começar a ter os primórdios da internet. E com a rede global, a gente pega e consegue fazer os mais diversos projetos científicos do outro lado do mundo. Não importa onde você esteja, você consegue trocar informação, processar informação, trocar dados, sabe? Criar megas redes globais, no qual em um clique você consegue ver um artigo científico escrito há 2 semanas atrás, lá na China, por exemplo, se você quiser. Então, e fora os sistemas de tradução automática que temos, que conseguem fazer maravilhas, né? Entre vários outros. Então, a gente muitas vezes tem equipes internacionais criando e desenvolvendo várias coisas. Tanto que a gente só conseguiu pegar e desenvolver tecnologia tão rápido, as vacinas de Covid tão eficiente, justamente porque estamos numa nova era tecnológica de cooperação global. E é interessante como, esse filme acaba já prevendo um pouco disso, mas na prática também estimulando, dizendo, olha, o quanto a gente consegue pegar e fazer
quando a gente pega e está unido com o objetivo de simplesmente melhorar a qualidade de vida da humanidade, independência de nossas diferenças culturais, de nossas diferenças políticas, né? Uma mensagem que é muito bonita, considerando as forças sortadas que a gente tem na internet hoje em dia, sabe? Querendo dizer, não, eu estou certo acima de tudo e quem estiver contra mim é uma mega conspiração global para me destruir. Sabe, algumas vezes é, mas normalmente a gente tá tanto nessa onda de teorias globais de conspiração, né? O que acha que tudo que é diferente culturalmente de mim tá errado, né? Que a gente começa a pegar e não começa a escutar direito as outras pessoas, sabe? Lembrando, como eu falei, é um Japão pós-guerra, e é um Japão, e lembrando que na época o Japão, estávamos falando meio como se fosse uma Alemanha na Ásia, né? Então dominando os outros, tentando dominar os outros países na época da guerra como se fosse a espécie superior, né? E aqui tá falando justamente o contrário, ó. Não existe essa coisa de espécie superior, de raça superior, mas todo mundo igual tem que se juntar para cooperar, para pegar o auxílio mútuo um dos outros, o que é bem bacana. Lembrando que o Ishiro Honda, ele ainda ia desenvolver outras histórias bem interessantes sobre guerra de outros pontos também. Nós tivemos o incrível Homem de Vapor, por exemplo, o Vapor Humano, que foi outro filme também que ele pegou e chegou a fazer por esse período, onde tínhamos um criminoso que se submete a experimentos militares, né, porque ele está precisando de grana, e ele acaba descobrindo que é capaz de virar uma neblina por causa desses experimentos radioativos. Então ele vira um mega criminoso, um super ladrão que não pode ser preso pela polícia, já que ele desaparece como se fosse feito um fantasma feito de nuvem, né? E outro filme da mesma época também, né, que é o Incrível Homem que... Não o Incrível Homem que Derreteu, eu acho... Não sei se essa é a versão americana ou se é a versão japonesa, né? Porque... Mas a ideia básica é que teve outro filme que também Shiro Honda fez, no qual a pessoa se dissolve numa gosma radioativa e começa, todas as pessoas que ele toca começam a pegar e virar essa gosma também meio humanoide, né? Então você tem essas pessoas, inclusive gangsters, achando que não, um outro clã tá me atacando, etc. Mas na verdade é justamente por causa desses monstros radioativos que são justamente resultados de outro experimento atômico, né? Então, em ambos os casos, a gente tem a ideia da tecnologia sendo usada para a criação de armas, ela perdendo totalmente o controle e se tornando um próprio instrumento destrutivo para quem pegou e estava criando ela como arma de defesa. Então, essa ideia da tecnologia podendo ser usada para questão bélica, só que quando você foca nisso, você pega e entra num processo autodestrutivo da própria civilização, é uma coisa que é estruturado muito pelo Ishiro Honda. Que, como eu falei, no primeiro filme, no Bárbaros Invadem a Terra, é justamente esse foco na tecnologia bélica que faz com que o próprio planeta dos Misterianos tenham se destruído e os próprios corpos deles tenham começado a ficar cada vez mais deformados, justamente pelas toxinas das armas deles, né? Então, é muito interessante esse trabalho, essa discussão que é feito dentro da história. Fora a estética, que é simplesmente linda. Dá pra ver até uma influência estética atual nas histórias dos Super Sentai, Power Rangers e coisas de super-herói, etc. Quando a gente vê justamente os equipamentos e tecnologias dos alienígenas do primeiro filme, né? Ou mesmo quando a gente começa a ver as super tecnologias humanas, que apesar de serem um pouco mais parecidas com o aspecto mais ocidental, né? Ainda assim estamos falando de seres humanos usando super trajes com armas lasers para lutar contra os ETs, né? Então a gente começa a ter, nos dois casos, bases estéticas para a criação das bases dos heróis japoneses como a gente conhece. Lembrando ainda por cima que o Ishiro Honda, nos primeiros filmes dele, de Monstros Gigantes, ele trabalhou com Eiji Tsuburaya. E Eiji Tsuburaya é simplesmente o cara que pegaria e criaria o nosso querido Ultraman. E o que acontece, aqui tá o meu Godzilla aqui. Então, gente, toda vez que verem Godzilla, pensem na quantidade de coisas como ele mudou o cinema em várias camadas. Super-heróis, tecnologia, discussões antibélicas, a questão do terror, daquele
o antimilitarismo que está associado, sabe? É muito bacana isso. E eu quero saber, vocês, quais outros filmes interessantes de invasão alienígena vocês já assistiram? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!